Você já percebeu que as pessoas mais ricas da sua vida raramente falam sobre dinheiro? Elas não mostram o que têm, não pedem oportunidades, não fazem barulho, mas a prosperidade chega. E enquanto isso, a maioria das pessoas grita para o mundo, corre atrás de dinheiro com desespero e continua exatamente no mesmo lugar. O que elas sabem que você ainda não sabe? A resposta tem mais de 2000 anos e muda tudo. Os estoicos da antiguidade já haviam decifrado esse mistério antes de qualquer guru financeiro existir. Sêneca acumulou uma fortuna equivalente a bilhões de dólares atuais sem nunca gritar para o mundo. Construiu tudo em silêncio, com método e disciplina. Marco Aurélio, o homem mais poderoso da Terra na sua época, vivia com surpreendente simplicidade enquanto administrava a maior economia do planeta. Epicteto começou a vida como escravo, sem possuir absolutamente nada, e se tornou tão respeitado que imperadores e senadores cruzavam fronteiras para ouvi-lo. O que esses três tinham em comum? Hábitos silenciosos que funcionavam como ímãs para a abundância. Não eram rituais místicos nem fórmulas mágicas. Eram práticas cotidianas, discretas e consistentes que transformavam a mente numa máquina de atrair prosperidade. Enquanto o mundo ao redor corria desesperadamente atrás de dinheiro, eles simplesmente viviam esses hábitos, e a riqueza chegava como consequência inevitável. Pense numa árvore frutífera plantada em solo fértil. Ela não corre atrás dos frutos, não implora pela chuva, não anuncia ao mundo que está crescendo. Simplesmente aprofunda as raízes, dia após dia, em silêncio absoluto. Quando os frutos aparecem, parecem surgir do nada, mas são o resultado de meses, às vezes anos, de crescimento invisível. É exatamente esse processo que você vai descobrir agora. A verdade é que a riqueza não é atraída por barulho. Ela é atraída pelo tipo de pessoa que você se torna quando ninguém está olhando, pelas decisões que toma no silêncio da sua rotina, pela disciplina que mantém mesmo quando ninguém está cobrando. Os estoicos chamavam isso de prática silenciosa da virtude, e era o alicerce de toda prosperidade duradoura. Hoje você vai conhecer 10 hábitos estoicos que atraem riqueza silenciosamente. Não são dicas financeiras genéricas que você encontra em qualquer lugar. São práticas profundas e ancestrais que transformam quem você é por dentro. E quando o interior muda, o exterior não tem escolha. Muda também. Número 1. Acordar antes do mundo. Existe algo extraordinário nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda dorme e o silêncio é absoluto. É nesse intervalo entre a escuridão e a primeira luz do dia que os estoicos plantavam as sementes da prosperidade, não com barulho, não com pressa, mas com uma quietude disciplinada que pouquíssimas pessoas jamais experimentarão. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, acordava antes de todos no palácio. Enquanto senadores descansavam em camas luxuosas e soldados dormiam nos quartéis, o imperador já estava em silêncio, escrevendo suas reflexões e se preparando mentalmente para criar, decidir e prosperar. Para ele, o amanhecer não era apenas o início de mais um dia, era uma oportunidade sagrada. A maioria das pessoas começa o dia em desvantagem total. Acorda no último minuto possível, pega o celular antes mesmo de abrir os olhos e entrega o controle da própria manhã para notificações, mensagens e problemas alheios. Nos primeiros 5 minutos, a mente já está invadida pelo mundo exterior e passa o resto do dia tentando recuperar uma paz que nunca teve chance de construir. Quem acorda antes do mundo faz algo radicalmente diferente. Assume o controle das primeiras horas, enquanto não há distrações, cobranças ou interferências. Usa esse silêncio matinal para pensar com clareza, definir prioridades e alinhar ações com objetivos.
Essa prática produz um efeito em cascata que atravessa o dia inteiro. Melhores decisões, mais foco, menos ansiedade, mais produtividade. E tudo isso, acumulado ao longo de meses e anos, se traduz em prosperidade concreta. O cérebro descansado nas primeiras horas tem força de vontade no pico e não há ninguém exigindo nada de você. Usar esse tempo em silêncio para ler, planejar, refletir e criar é plantar sementes de riqueza que vão germinar inevitavelmente. Não é coincidência que praticamente todos os grandes construtores de riqueza da história eram madrugadores silenciosos. Não acordavam cedo para fazer barulho, acordavam cedo para ganhar vantagem. E essa vantagem diária, acumulada por anos, é o que separa quem persegue a riqueza de quem é encontrado por ela. A partir de amanhã, acorde 30 minutos antes do horário habitual. Não pegue o celular, não ligue a televisão. Sente-se em silêncio e use esses minutos para algo que te aproxime dos seus objetivos. Leia uma página, escreva seus pensamentos, planeje seu dia com intenção. Faça isso em segredo, sem contar para ninguém, porque a riqueza silenciosa começa com manhãs silenciosas. Ndapu. Número 2. Estudar o que ninguém estuda. Existe uma diferença brutal entre consumir conteúdo que entretém e absorver conhecimento que transforma. Essa diferença, praticada silenciosamente ao longo do tempo, cria um abismo financeiro entre quem estuda com propósito e quem simplesmente se distrai. Epicteto, mesmo vivendo na condição de escravo, dedicava cada momento livre ao aprendizado. Não estudava para impressionar ninguém, não exibia conhecimentos em rodas de conversa. Estudava em silêncio, com fome genuína de aprender. Esse hábito o transformou de propriedade de outro homem num dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Ele ensinava que apenas os verdadeiramente instruídos são livres, e poderia acrescentar que apenas os verdadeiramente instruídos são ricos. A maioria das pessoas gasta horas consumindo o mesmo tipo de conteúdo que todo mundo consome. As mesmas notícias superficiais, os mesmos vídeos virais, os mesmos assuntos descartáveis. E depois se pergunta por que seus resultados financeiros são idênticos aos de todo mundo. A resposta é simples. Quem consome o que a maioria consome, pensa como a maioria pensa. E quem pensa como a maioria ganha como a maioria ganha. Mas existe um hábito silencioso que separa os verdadeiramente prósperos do restante. Estudar o que ninguém estuda. Livros que a maioria ignora. Habilidades que poucos dominam. Conhecimentos que não são populares, mas são extremamente valiosos. Enquanto o mundo se entretém, o estudioso silencioso acumula um capital intelectual que nenhuma crise pode roubar e nenhum mercado pode desvalorizar. Sêneca dedicava horas diárias à leitura e ao estudo, não apenas de filosofia, mas de negócios, política, natureza humana e administração. Esse conhecimento diversificado era sua vantagem competitiva invisível. Enquanto seus rivais gastavam tempo em banquetes e entretenimentos, ele acumulava sabedoria e a convertia em decisões superiores. Decisões superiores produzem resultados financeiros superiores. Marco Aurélio estudava filosofia diariamente, mesmo durante campanhas militares, carregando livros para os campos de batalha e lendo à luz de velas depois de dias exaustivos de governança. O conhecimento acumulado em silêncio é o investimento com maior retorno que existe. Cada livro lido, cada habilidade aprendida, cada nova área explorada se transforma numa lente capaz de revelar oportunidades que outros simplesmente não enxergam. E oportunidades que só você enxerga são as mais lucrativas que existem. Substitua hoje mesmo 30 minutos de entretenimento por 30 minutos de estudo intencional. Aprenda algo que poucos dominam e que pode aumentar seu valor como pessoa e profissional.
Faça isso em silêncio, sem postar, sem contar para ninguém. Deixe que o conhecimento trabalhe por você nos bastidores. Número 3. Gastar menos do que aparenta poder gastar. Este é talvez o hábito mais contraintuitivo e mais poderoso para atrair riqueza silenciosamente. Numa sociedade que mede valor pelo que você exibe, os estoicos faziam exatamente o oposto. Quanto mais podiam gastar, menos gastavam. E esse hábito silencioso era o motor oculto que multiplicava suas fortunas, enquanto os gastadores ao redor se afundavam em dívidas disfarçadas de sucesso. Marco Aurélio tinha acesso a todos os luxos imagináveis do mundo antigo. Poderia vestir as roupas mais caras, comer as refeições mais extravagantes e decorar palácios com os objetos mais raros, mas escolhia deliberadamente a simplicidade. Compreendia que muito pouco é necessário para uma vida plena, e essa não era filosofia vazia, era o princípio que guiava cada decisão financeira que tomava. Observe o padrão que domina a sociedade atual. As pessoas ganham mais e imediatamente gastam mais. Recebem um aumento e compram um carro melhor. Conseguem um bônus e trocam de apartamento. Fazem uma boa venda e renovam o guarda-roupa inteiro. No final de cada mês, apesar de ganharem mais do que antes, continuam sem nada guardado. É a esteira do consumo. Você corre cada vez mais rápido e permanece exatamente no mesmo lugar. Os estoicos quebravam esse ciclo com um hábito devastadoramente simples: manter o mesmo padrão de vida, mesmo quando os ganhos aumentavam. A diferença entre o que ganhavam e o que gastavam não era exibida. Era investida em silêncio, sem ostentação, sem que ninguém soubesse. Essa diferença silenciosa, acumulada ao longo do tempo, é o que constrói fortunas reais. Sêneca praticava o que chamava de pobreza voluntária, períodos em que vivia deliberadamente abaixo das suas possibilidades, comendo alimentos simples e vestindo roupas comuns, não como punição, mas como treinamento. Ele queria provar a si mesmo que sua felicidade não dependia do padrão de consumo. E ao fazer isso, liberava enormes quantias que seus contemporâneos desperdiçavam em aparências. Ninguém precisa saber que você ganha mais do que aparenta. Ninguém precisa saber que seu estilo de vida é uma fração do que poderia ser. Ninguém precisa saber que enquanto outros exibem riqueza, você está construindo riqueza. Essa é a diferença entre parecer rico e ser rico. E os estoicos sempre escolhiam ser. Na próxima vez que sua renda aumentar, resista ao impulso de expandir os gastos na mesma proporção. Guarde a diferença. Invista a diferença. Faça isso em silêncio e observe como, com o passar dos meses, uma reserva silenciosa começa a crescer. Uma reserva que te dá liberdade, segurança e opções que os gastadores barulhentos jamais terão. Número 4. Falar menos sobre o que você vai fazer. Este hábito está diretamente conectado a uma das leis mais poderosas do silêncio estoico. A maioria das pessoas tem uma compulsão quase incontrolável de anunciar seus planos financeiros para o mundo. Vão abrir um negócio e contam a todos antes mesmo de registrar o nome. Vão investir e pedem opinião para quem nunca investiu. Vão mudar de carreira e fazem publicações nas redes sociais antes de enviar o primeiro currículo. Os estoicos consideravam esse hábito um dos maiores sabotadores da prosperidade. Sêneca construiu uma das maiores fortunas de Roma sem alardes. Seus investimentos eram discretos, suas estratégias eram sigilosas e seus movimentos financeiros eram conhecidos apenas por ele e por seus conselheiros mais próximos. Quando os concorrentes percebiam o que havia acontecido, já era tarde demais para reagir. O verdadeiro poder pertence a quem age sem precisar anunciar. Quando você anuncia seus planos financeiros, 3 mecanismos destrutivos são ativados. Primeiro, a satisfação prematura.
Seu cérebro interpreta o ato de falar sobre o plano como se já o tivesse executado, liberando dopamina que deveria ser a recompensa pela ação concluída, o que reduz dramaticamente sua motivação para realmente agir. Segundo, a exposição a sabotadores. Nem todo mundo que ouve seus planos torce pelo seu sucesso. Alguns plantam dúvidas disfarçadas de conselhos, outros copiam suas ideias, outros torcem ativamente contra você sem que você perceba. Terceiro, a pressão do julgamento. Quando todos sabem dos seus planos, cada passo passa a ser avaliado, e o medo do julgamento paralisa mais do que qualquer obstáculo real. Marco Aurélio tomava decisões que movimentavam a economia de todo um império, mas não as anunciava antes de executá-las. Agia primeiro em silêncio, e só então os resultados falavam por ele. Não desperdiçava tempo discutindo o que deveria ser feito. Simplesmente fazia. Observe as pessoas ao seu redor que mais falam sobre o que vão fazer financeiramente. Quantas realmente concretizam? Agora observe as que aparecem com resultados sem ter avisado ninguém. A correlação é esmagadora. Quem fala menos, faz mais. E quem faz mais em silêncio, prospera mais. Adote esse hábito imediatamente. Na próxima vez que tiver uma ideia, um projeto ou um plano financeiro, engula o impulso de contar para alguém. Guarde para si. Trabalhe nisso nos bastidores. Execute em silêncio e revele ao mundo apenas quando os resultados forem tão evidentes que não precisem de nenhuma explicação. Número 5. Observar como os outros gastam dinheiro. Este é um hábito silencioso que quase ninguém pratica conscientemente, mas que os estoicos utilizavam como uma das ferramentas mais poderosas de educação financeira. Em vez de focar apenas nos próprios gastos, eles observavam atentamente como as pessoas ao redor se relacionavam com o dinheiro e usavam essas observações como aulas gratuitas sobre o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Sêneca era um observador meticuloso do comportamento humano. Registrou que, ao olhar ao redor, é possível perceber quantas coisas existem das quais facilmente podemos prescindir. Isso não era apenas reflexão filosófica, era o resultado de anos observando em silêncio como senadores romanos, comerciantes e cidadãos comuns desperdiçavam fortunas em coisas que não precisavam, tentando impressionar pessoas que não se importavam. A maioria das pessoas está tão absorvida nos próprios gastos que nunca para observar os padrões financeiros ao redor. Mas quando você desenvolve o hábito de observar silenciosamente, começa a enxergar coisas reveladoras. Nota o colega que comprou um carro que não pode pagar e agora está sufocado por parcelas. Percebe o vizinho que ostenta roupas de marca, mas não consegue cobrir uma emergência médica. Observa o amigo que gasta em jantares caros toda semana e reclama que não tem dinheiro para investir. Cada uma dessas situações é uma aula gratuita sobre armadilhas financeiras. O aprendiz silencioso absorve cada lição sem dizer uma palavra. Não julga, não critica, não dá conselhos não solicitados. Apenas observa, processa e ajusta suas próprias decisões com base no que viu. Esse é o poder do observador silencioso, aprender com os erros alheios sem pagar o preço por eles. Marco Aurélio praticava isso na corte imperial. Observava como seus generais, senadores e conselheiros lidavam com riqueza e poder. Extraía das meditações diárias lições sobre ganância, imprudência e a ilusão de que mais posses trazem mais felicidade. Esse hábito de observação refinava continuamente sua própria sabedoria financeira. O mais poderoso nessa prática é que ela funciona 24 horas por dia. Cada interação social é uma oportunidade de aprendizado silencioso. Quando alguém ostenta uma compra, pergunte-se em silêncio: isso é riqueza real ou teatro? Quando alguém demonstra prosperidade genuína, estude o que essa pessoa faz diferente. Comece hoje.
Na próxima interação social, ative o modo observador. Você ficará impressionado com a quantidade de sabedoria financeira que pode extrair simplesmente calando e prestando atenção. Número 6. Investir antes de gastar. Existe um hábito financeiro tão simples que parece insignificante, mas que funciona como uma linha divisória entre quem acumula riqueza e quem vive perpetuamente sem nada. Os estoicos praticavam esse hábito com disciplina de guerreiros. Toda vez que dinheiro entrava, a primeira coisa que faziam era separar uma parte para o futuro. Não o que sobrava, mas o que chegava primeiro. Essa inversão silenciosa de prioridade é a engrenagem oculta de toda fortuna duradoura. Sêneca administrava sua fortuna com um princípio aparentemente simples. Nunca gastava o que ganhava antes de reservar uma parte para multiplicação. Compreendia que não é a chegada do dinheiro que nos faz ricos, mas o quanto conseguimos preservar e fazer crescer. Enquanto seus contemporâneos gastavam primeiro e guardavam o que sobrava, geralmente nada, ele invertia a ordem, guardava primeiro e vivia com o restante. Esse hábito silencioso, repetido por anos, transformou uma fortuna considerável numa riqueza extraordinária. A maioria das pessoas opera na lógica contrária. Recebe o salário e imediatamente paga contas, compra coisas e satisfaz desejos. Se sobrar algo no final do mês, talvez guarde, mas raramente sobra. E mesmo quando sobra, qualquer imprevisto consome tudo. Esse ciclo se repete mês após mês, ano após ano, década após década. E ao final de uma vida inteira de trabalho, a pessoa percebe que construiu muito pouco. O hábito estoico de investir antes de gastar quebra esse ciclo de forma definitiva. Quando o dinheiro chega, antes de qualquer outra coisa, você separa uma porcentagem fixa. Pode ser 10, 20 ou 30%. O que importa mais do que o valor é a consistência. Esse dinheiro vai para um lugar onde não pode ser tocado facilmente. Investimentos, reservas, ativos que trabalham por você enquanto você dorme. E só então, com o que resta, você gerencia sua vida. Marco Aurélio, mesmo governando o império mais rico do mundo, mantinha uma disciplina pessoal rigorosa com os recursos. Reservava primeiro para a defesa, infraestrutura e o futuro, e só depois direcionava recursos para gastos correntes. Essa mentalidade de priorizar o amanhã antes do hoje foi o que manteve Roma funcionando durante todo o seu governo. O que torna esse hábito tão poderoso é que ele funciona automaticamente depois de estabelecido. Você não precisa decidir todo mês se vai guardar ou não. A decisão foi tomada uma vez e se repete silenciosamente. Enquanto o mundo ao redor toma essa decisão mensalmente e geralmente decide que não, você já tem o processo rodando nos bastidores, acumulando riqueza sem esforço consciente. Defina hoje mesmo uma porcentagem fixa da sua renda para ser separada antes de qualquer gasto. Configure isso de forma automática, se possível, e não toque nesse dinheiro. Em 1 ano ficará impressionado, em 5 anos ficará transformado, em 10 anos ficará livre. Número 7. Cultivar paciência como disciplina diária. Se existe um hábito que separa definitivamente quem constrói riqueza real de quem apenas sonha com ela, é a paciência. Não a paciência passiva de quem espera sem fazer nada, mas a paciência ativa dos estoicos, aquela que planta, rega, cuida e confia no tempo, sem arrancar a planta do solo para verificar se as raízes estão crescendo. Marco Aurélio governou Roma por quase 2 décadas sem tomar atalhos que comprometessem o futuro por conveniência do presente. Cada decisão era pensada com a mentalidade de quem planta carvalhos, árvores que levam gerações para atingir a grandeza total, mas que quando crescem, resistem a qualquer tempestade. Vivemos hoje na era da gratificação instantânea.
Queremos resultados imediatos, lucros rápidos, enriquecimento da noite para o dia. As redes sociais mostram pessoas aparentemente ricas que parecem ter conquistado tudo em meses. E isso cria uma ilusão devastadora, a de que riqueza real pode ser construída com pressa. Os estoicos sabiam que pressa e riqueza duradoura são incompatíveis. A pressa produz resultados frágeis. A paciência produz resultados inquebráveis. Sêneca compreendia que a preparação leva tempo, anos de estudo silencioso, anos de investimento consistente, anos de decisões disciplinadas que ninguém vê. A riqueza se assemelha ao bambu chinês. Nos primeiros anos, você cuida todos os dias, sem ver absolutamente nada brotar. Mas debaixo da terra, as raízes se espalham, se aprofundam e criam uma base invisível. Quando o bambu finalmente rompe o solo, cresce 25 metros em semanas. O crescimento parecia inexistente, mas a preparação era intensa e silenciosa. A impaciência financeira cobra preços altíssimos. Faz você entrar em esquemas de dinheiro rápido que terminam em perda. Faz você vender investimentos antes da hora, porque não suporta a volatilidade. Faz você mudar de estratégia constantemente, nunca permanecendo tempo suficiente em nenhuma para colher resultados. Faz você comparar sua jornada com a de outros e se sentir fracassado, quando na verdade está apenas no período das raízes invisíveis. Os estoicos cultivavam a paciência como exercício concreto e diário. Cada vez que sentiam o impulso de agir por ansiedade, pausavam. Cada vez que o mundo gritava, agora, 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 eles respondiam com o silêncio de quem sabe que o tempo é o maior aliado de quem tem disciplina. Pratique a paciência financeira hoje. Olhe para seus investimentos e comprometa-se a não mexer neles por pelo menos 1 ano. Olhe para seus projetos e comprometa-se a continuar mesmo sem ver resultados imediatos. Olhe para sua jornada e meça seu progresso em anos e décadas, não em dias e semanas. A riqueza silenciosa tem pressa de chegar, mas apenas para quem tem paciência de esperar. Número 8. Proteger sua energia como protege seu dinheiro. Os estoicos identificaram algo que a maioria das pessoas modernas ainda ignora. Sua energia é um recurso financeiro, não no sentido metafórico, mas no sentido prático e real. A qualidade da sua energia determina a qualidade das suas decisões. A qualidade das suas decisões determina a qualidade dos seus resultados financeiros. Portanto, proteger sua energia é tão importante para a sua riqueza quanto proteger seu dinheiro. Sêneca alertava que as pessoas gastam mais tempo e energia discutindo problemas do que resolvendo-os. Ele via diariamente como senadores, comerciantes e cidadãos romanos desperdiçavam suas melhores horas com conflitos desnecessários, fofocas improdutivas e preocupações com coisas que jamais poderiam controlar. Enquanto isso, suas finanças definhavam, não por falta de dinheiro, mas por falta de energia mental para administrá-lo com sabedoria. Pense em como a maioria das pessoas gasta sua energia diária. Acordam e imediatamente consomem notícias negativas que disparam ansiedade. No trabalho, se envolvem em dramas que não lhes dizem respeito. Gastam horas discutindo política, futebol e fofocas, sem que nenhuma dessas atividades produza um centavo de retorno. Chegam ao final do dia esgotadas, não pelo trabalho produtivo, mas pelo desperdício energético em atividades que não geram nenhum valor. Agora, pense no que aconteceria se você redirecionasse toda essa energia desperdiçada para atividades que realmente constroem riqueza. Se, em vez de discutir a vida alheia, estudasse uma nova habilidade. Se, em vez de se preocupar com o que não pode mudar, planejasse seus próximos passos financeiros. Se, em vez de se envolver em conflitos improdutivos, investisse essa energia em criar algo de valor.
Marco Aurélio praticava uma higiene energética rigorosa. Escolhia com cuidado cirúrgico onde colocava sua atenção. Sabia que cada grama de energia gasta com o que não importa é uma grama roubada do que realmente importa. O hábito silencioso de proteger sua energia envolve 3 práticas diárias: eliminar fontes de drenagem, identificar as pessoas, situações e hábitos que sugam sua energia sem dar nada em troca e reduzir ou eliminar o contato com eles. Criar momentos de recarga, reservar períodos diários de silêncio, descanso e reflexão para restaurar a capacidade mental. E direcionar a energia conscientemente. Antes de se envolver em qualquer atividade, perguntar se ela te aproxima ou te afasta dos seus objetivos financeiros. A partir de hoje, trate sua energia como trata seu dinheiro. Não a gaste com qualquer coisa. Não a distribua para quem não merece. Não a desperdice em atividades que não produzem retorno. Invista silenciosamente nas coisas que realmente importam. Porque no final das contas, a riqueza não vai para quem trabalha mais. Vai para quem direciona melhor sua energia. Número 9. Servir antes de cobrar. Este hábito pode parecer contraditório quando se fala em atrair riqueza, mas é justamente por isso que funciona tão poderosamente. Os estoicos compreendiam uma verdade que a maioria ignora. O dinheiro é consequência do valor que você entrega ao mundo, não o contrário. Quem se concentra primeiro em servir, em resolver problemas e em agregar valor genuíno, atrai riqueza como subproduto natural. Quem se concentra primeiro no dinheiro acaba repelindo as próprias oportunidades que gerariam esse dinheiro. Marco Aurélio governava Roma com a mentalidade de servir ao bem comum, não de extrair riqueza pessoal do poder. E, paradoxalmente, essa postura de serviço lhe garantiu uma prosperidade e uma influência que nenhum governante egoísta conseguiu manter por tanto tempo. Porque quando você serve genuinamente, as pessoas confiam em você. Quando confiam, te procuram. Quando te procuram, oportunidades aparecem. Quando oportunidades aparecem, a riqueza flui. A maioria das pessoas aborda cada interação pensando: o que eu ganho com isso? Mas os estoicos abordavam cada interação pensando: o que posso oferecer aqui? Essa inversão silenciosa de mentalidade é transformadora. Quando você entra numa conversa pensando em como pode ajudar, as pessoas sentem isso. Quando se dedica a um trabalho pensando em como pode agregar valor real, os resultados falam por si. Quando oferece seu conhecimento, seu tempo ou suas habilidades sem cobrar primeiro, cria uma rede invisível de valor e gratidão que eventualmente retorna multiplicada. Sêneca era conhecido por sua generosidade com amigos, alunos e até estranhos. Não por ingenuidade, mas porque compreendia que servir primeiro é a forma mais inteligente de investir. Cada pessoa ajudada se tornava um aliado em potencial. Cada problema resolvido demonstrava competência. Cada ato de generosidade construía uma reputação que abria portas que nenhuma quantia de dinheiro poderia abrir. Esse hábito funciona silenciosamente. Você não serve para fazer propaganda da sua bondade. Não ajuda para postar nas redes sociais. Não resolve problemas esperando reconhecimento público. Serve porque é assim que valor real é criado. E o valor real, cedo ou tarde, se converte em riqueza real. Comece esta semana. Encontre uma forma de agregar valor genuíno à vida de alguém sem pedir nada em troca. Compartilhe um conhecimento, resolva um problema, ofereça seu tempo. Faça isso em silêncio, sem esperar aplausos. Observe como, com o tempo, esse hábito abre portas que você nem sabia que existiam. Número 10. Fazer do silêncio seu sócio mais lucrativo. Este é o hábito final e mais profundo de todos. O hábito que conecta e potencializa os outros 9.
É a compreensão de que o silêncio não é apenas uma ferramenta para atrair riqueza, é o parceiro mais lucrativo que você jamais terá. Os estoicos não apenas praticavam o silêncio, faziam dele um aliado estratégico em cada aspecto da vida financeira. Marco Aurélio tomava em silêncio as decisões que moldaram o destino de milhões. Em silêncio, elaborava as estratégias que protegeram Roma dos seus inimigos. Compreendia que o barulho é o ambiente da confusão e o silêncio, o ambiente da clareza. E clareza é o ingrediente mais valioso de qualquer decisão financeira. Pense nas piores decisões financeiras que já tomou. Apostas impulsivas, gastos desnecessários, investimentos mal pensados, negócios feitos na pressa. Agora perceba, quantas dessas decisões foram tomadas em momentos de barulho, pressão ou agitação? Provavelmente todas. E quantas das suas melhores decisões financeiras foram tomadas em momentos de calma e reflexão? A correlação é clara. A qualidade das decisões financeiras é diretamente proporcional à quantidade de silêncio que as precedeu. Sêneca alertava que o homem que passa o tempo inteiro em público jamais desenvolverá sabedoria profunda. Sem momentos regulares de silêncio e reflexão, a mente perde a capacidade de pensar com profundidade. E decisões financeiras superficiais produzem resultados financeiros superficiais. O hábito de fazer do silêncio seu sócio envolve práticas específicas. Antes de qualquer decisão financeira importante, reserve um período de silêncio para refletir. Não decida sob pressão. Não decida no calor da emoção. Não decida influenciado pelo barulho de opiniões alheias. Retire-se, silencie sua mente e analise a situação com a clareza que só a quietude pode oferecer. Depois de cada conquista financeira, pratique o silêncio. Não anuncie, não ostente, não busque validação. Permita que a satisfação interior seja recompensa suficiente. Isso protege sua riqueza da inveja e da pressão social, que destroem fortunas todos os dias. Durante períodos de dificuldade financeira, pratique o silêncio também. Não entre em pânico. Não tome decisões desesperadas. Silencie, reflita e busque soluções com a mente limpa que só o silêncio pode proporcionar. Epicteto ensinava que a liberdade é conquistada por quem domina a si mesmo. E o domínio de si mesmo começa no silêncio. Quando você faz do silêncio seu hábito mais constante, cada decisão se torna mais lúcida, cada ação se torna mais precisa e cada resultado se torna mais significativo. Os antigos estoicos não tinham aplicativos de investimento, cursos de educação financeira, nem gurus de riqueza nas redes sociais. Tinham algo infinitamente mais valioso: hábitos silenciosos praticados com disciplina implacável, dia após dia, ano após ano. E esses hábitos produziram fortunas que atravessaram séculos e uma sabedoria que atravessou milênios. Quando você integra esses 10 hábitos à sua vida, acordar antes do mundo, estudar o que ninguém estuda, gastar menos do que aparenta poder, silenciar sobre seus planos, observar como os outros gastam, investir antes de gastar, cultivar paciência, proteger sua energia, servir antes de cobrar e fazer do silêncio seu sócio. Você não está apenas buscando riqueza. Está se transformando no tipo de pessoa para quem a riqueza flui naturalmente e silenciosamente. Isso não é sobre dinheiro rápido, nem sobre truques financeiros. É sobre construir uma fundação interna tão sólida que a prosperidade se torna consequência inevitável de quem você é. Os estoicos sabiam que a verdadeira riqueza não faz barulho. Ela cresce em silêncio, se fortalece em silêncio e se perpetua em silêncio. Sua jornada rumo à prosperidade silenciosa começa agora, não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições forem perfeitas. Agora, com o próximo hábito que praticar.
Com a próxima decisão que tomar, com o próximo silêncio que escolher,